Série de mensagens Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre o cristão e a saúde pública. E além disso, nós temos uma convidada especial, que é a Érica Diniz, farmacêutica, que atua na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, falando para nós e apresentando para nós um pouco do Sistema Único de Saúde, o SUS. A nossa dinâmica aqui, a dinâmica da nossa mensagem de hoje é apresentar o contexto de saúde pública da época bíblica, aplicações pastorais e logo em seguida a Érica trazendo essas informações para nós sobre o SUS. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Gênesis. Vamos começar com esse texto, Gênesis 30, versículo 14. Vamos manter a nossa Bíblia aberta aí, enquanto nós apresentamos para os irmãos um pouco do contexto da saúde pública na época bíblica. Primeira coisa que nós precisamos saber é que saúde pública na época bíblica é uma questão muito precária. Por quê? Porque o conhecimento científico da época era um conhecimento muito limitado. Não é à toa que quando Jesus aparece curando pessoas, Jesus não tinha agenda, Jesus não tinha tempo, Jesus não conseguia nem dormir direito. As pessoas procuravam Jesus de forma assim absurda, porque existia uma demanda muito grande no quesito da saúde pública. E apesar de ser um ambiente assim de baixo conhecimento científico, medicinal, havia sim alguns movimentos de tratamento, alguns movimentos para cuidar da saúde, mas mesmo assim muito precário. Nós vamos conhecer alguns desses agora. Por exemplo, no texto que eu pedi para vocês abrirem de Gênesis, um pouco sobre medicamentos. Olha só que interessante isso. Gênesis 30, 14. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. O que é mandrágoras? Plantas afrodisíacas que ajudavam na fertilidade feminina. O que está acontecendo aqui nesse contexto de Gênesis? Raquel queria engravidar, mas não conseguia. E Lia, que já tinha filhos, ainda continuava sendo alimentada com essa planta afrodisíaca. E aí Raquel chega para ela e diz o quê? Ei, me dê um pouco dessa planta. Me dê um pouco desse remédio, porque eu quero engravidar. Essa expressão, mandrágoras, aparece também em Cantares de Salomão, para dar um pouco mais de pimenta na relação, né, gente? Porque isso aumentava também o desejo sexual. Era uma planta usada para isso. Então era recomendado para a intimidade do casal o uso dessa planta. Muito interessante. Para quem quiser depois ver, Cantares 7,13 vai mencionar essa planta. Uma outra informação importante. Você deve lembrar aí da mulher do fluxo de sangue, que foi curada por Jesus quando ela tocou no manto de Jesus, não é? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora em Marcos 5:26. Marcos 5:26. Os irmãos vão perceber um detalhe importante sobre a questão dos médicos. Marcos 5:26. Diz assim: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. O que essa
esse verso bíblico aponta para nós é que na época bíblica, os médicos não eram muito bem vistos na sociedade. Eles eram vistos como corruptos, malandros. Por quê? Porque eles prometiam cura, prometiam uma medicação que pudesse resolver o problema da pessoa, e muitas vezes a pessoa não conseguia resolver os seus problemas. Lucas, que a gente sabe que ele era um médico particular do apóstolo Paulo, era um médico respeitadíssimo. Por quê? Porque era um médico honrado. Ele tomava alguns cuidados para fazer as suas avaliações médicas e tal. Só que quando o texto sagrado aqui, da mulher do fluxo de sangue, cita que ela passou por vários médicos e gastou tudo que tinha, é porque esses médicos, falsos médicos, eles eram mercenários. Eles buscavam sempre uma maneira de tirar o dinheiro das pessoas em detrimento ao sofrimento da saúde, ou na área da saúde. Muito interessante essa informação. Por quê? Por quê? Porque na época bíblica, a medicina ela fazia um paralelo com magia. Como assim, pastor? É isso mesmo. Como o conhecimento científico ele era muito reduzido, havia muitas respostas ou tentativa de respostas religiosas ou mágicas para tentar resolver problemas do físico. Então, por exemplo, não preciso ir muito longe não. A minha avó, quando eu era pequenininho, ela tinha um remédio chamado Pra Tudo. Como é que era esse remédio para tudo? Ela colocava um monte de ervas, um monte de plantas e de raízes dentro de uma garrafa. E aí ela colocava, além disso, um pouco de óleo, de azeite, tampava essa garrafa com rolha, enterrava ela por 7 dias, e depois ela tirava essa garrafa. E toda vez que a gente tinha algum problema, ela pegava um algodão, molhava o algodão com o resultado dessa mistura toda aí, sobre o ferimento, sobre uma dor de barriga. E, pasmem, algumas vezes funcionava esse negócio. Da onde que veio essa cultura do pra tudo? Dessa época aqui que misturava conceito científico de prática religiosa, ou mandinga, magia. Era muito comum isso. Por exemplo, vocês lembram da sogra de Pedro? Ela estava com febre, e nada fazia ela se libertar da febre. Era comum na época bíblica, você pegar 7 lascas de 7 palmeiras, que dessem 7 tipos de coco. Olha isso. E aí, pegando todas essas lascas, você colocava em um saquinho, ou num recipiente da época, e pendurava isso no pescoço. É bem provável, considerando a cultura da época de Jesus, que a sogra de Pedro também tentou essa mandinga aí para se libertar da febre. Pastor, por que você disse que é bem provável? Porque quando o texto sagrado diz que ela não conseguia se libertar da febre, é porque ela tinha passado pelos medicamentos e possivelmente passado também por essa prática, que era cultural da época. Assim como o pra tudo, para minha avó lá da Bahia, é comum, para essa época esse tipo de prática poderia resultar na cura de uma febre. Então, quando Jesus cura alguém, ele não só está curando a pessoa de fato daquela enfermidade, mas Jesus está apresentando um novo conceito de saúde. Um novo conceito de saúde. Isso é muito interessante a gente destacar. Como que eram feitas as cirurgias? Tinham cirurgias na época de Jesus, precárias, mas tinham. Uma cirurgia clássica que a gente conhece bem é a circuncisão. No 8º dia, todo menino tinha que passar pela faca. Muito bem. É interessante saber que hoje, com o nosso conhecimento científico, foi feita uma pesquisa que só
a criança só depois de 8 dias, a maioria das crianças, só depois de 8 dias, consegue ter o fígado funcionando o suficiente para que haja uma cicatrização adequada do corpo. Olha só que interessante isso. E existe uma orientação bíblica que o menino seja circuncidado só no 8º dia. Será que Deus já tinha noção disso? Enfim, mas é uma informação interessante que bate com uma informação científica que nós temos hoje, provada cientificamente. Como que era feita a anestesia na época, para cirurgias? Vinho. Às vezes a pessoa ela se encharcava de vinho mesmo, a ponto de ficar bêbada, para que o processo cirúrgico acontecesse. Era muito comum isso. Mas não só isso, havia algumas plantas, chamadas plantas de sonífero, que misturadas com água, e você bebia aquilo, deixava você mais anestesiado, meio abobado, entendeu? Muito comum isso. Vamos lá. Sangria, um outro tipo de ação medicinal da época. Gente, isso aqui é um pouco nojento, mas eu tenho que falar, viu? Era comum você pegar sanguessugas e colocar sobre o corpo das pessoas, para que esse bichinho sugasse um pouco do sangue, porque na concepção da época, as doenças estavam no sangue. Então, se houvesse alguém que chupasse esse sangue, você estaria também tirando da pessoa o veneno ou o mal daquele corpo. Então era um tipo de sangria. Um outro tipo de sangria era feito com chifre de animal. Quando você com o chifre, você aquecia a base do chifre, e os irmãos sabem que tem um espaço vazado no chifre, né, que vai até a ponta para o lado de dentro. Você aquecia essa borda e colocava sobre o corpo da pessoa para que houvesse uma sucção do sangue. Era muito comum isso também. Inclusive até hoje no Oriente Médio, até hoje na Ásia, principalmente na Ásia, a gente vê muitas culturas usando essa estratégia de sucção por meio de sangria, através de chifre de animal. Hoje existem outras maneiras de se fazer isso, né? Mas só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. O mel. Mel era também um medicamento da época. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí em Provérbios 16, 24. Provérbios 16, 24. Com certeza é um texto que nós já lemos, mas nunca, talvez, não percebemos aí que existe sim uma indicação medicinal nesse texto. Provérbios 16, 24 diz assim: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. O mel era considerado um tônico da época para fortalecer os ossos. Olha só que interessante, né? Para quem gosta de mel aí, não sei se funciona hoje, gente, mas era considerado na época um tônico para a saúde. Vamos lá. O azeite, lembra do azeite? Então, o azeite, e mais uma vez o vinho em parceria com o azeite, muito usado também como ação medicinal da época. Vamos ler aí Lucas 10, 34, a parábola do bom samaritano. Esse samaritano ele usa dois elementos, o azeite e o vinho, para sarar as feridas daquele que tinha sido assaltado e estava quase morto na parábola, né? Olha só o que diz o texto, Lucas 10, 34. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, ou vinho e azeite. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Uma observação importante aqui também. Quem carregava vinho em suas viagens na época de Jesus eram pessoas ricas. Pessoas que tinham muitos recursos financeiros. Por quê? Vinho é uma bebida cara para ser carregada durante a viagem. Vinho a gente usava
na época de Jesus, né? Só era usado mesmo em festas, em locais específicos. Mas como também era usado como medicamento, alguns que tinham mais posses carregavam vinho consigo caso sofresse algum acidente. E olha só que interessante. O bom samaritano, ou o samaritano que está cuidando dessa pessoa quase morta, além de ele ser generoso, no sentido de atencioso, né, no sentido de dar atenção para essa pessoa quase morta, que ele nem sabia o nome, ele também está contribuindo, está oferecendo seus recursos para abençoar aquela pessoa quase morta, usando de um produto caro da época, para cuidar das feridas. Uma informação importante, porque quando a gente ajuda as pessoas, nem sempre a gente pode fazer a vista grossa assim, em relação aos recursos. A gente precisa usar os nossos recursos para abençoar as pessoas. Mas isso aí é uma pastoral para um outro momento. Seguindo mais um pouquinho, o azeite então era usado, né, em processos de cura. O uso do vinho também em tratamento de doenças diversas. Os irmãos sabem do apóstolo Paulo dando uma orientação a Timóteo: beba vinho, Timóteo, porque você tem um problema de estômago, né? Então, possivelmente era muito usado para esse tipo de tratamento. Agora, algumas aplicações pastorais que eu queria deixar para os irmãos. Aplicações importantes aqui para a nossa reflexão. Como eu disse, Jesus, na época de Jesus, ele não tinha agenda praticamente, porque muitas pessoas vinham até ele, porque muitas pessoas estavam debilitadas, porque o contexto de saúde pública da época de Jesus era terrível. Terrível. O índice de mortalidade da época de Jesus era uma coisa absurda. Absurda. Jesus morrer depois dos seus 30 anos não é algo assim tão assustador, pensando em idade. É assustador para nós hoje. Mas para a época de Jesus, não. Então, outro detalhe importante, por que existe esse desespero das pessoas de procurar Jesus? É porque uma pessoa, dependendo da doença que ela tivesse, ela ficaria inválida, inclusive para se alimentar. Ela ia depender de esmola para o resto da vida. Lembra do cego à beira do caminho, o cego Bartimeu? Por que ele ficava à beira do caminho? Porque ele ficava pedindo esmolas. E ele dependia de esmolas para viver. Porque não tinha nenhum sistema público de assistência às pessoas que tinham essas dificuldades físicas. Então o desespero era gigante, gigante. Por isso também você encontra muito no Evangelho de Marcos, uma pessoa possessa que Jesus curou. Possessão demoníaca na época de Jesus se mistura com questão espiritual e questão física. Por quê? Porque havia, por exemplo, um jovem possesso que se debatia. Havia uma análise científica da época, ele estava se batendo, ele está tendo um movimento corporal. Então fazia uma avaliação física da pessoa. Mas como na época de Jesus, saúde pública estava intimamente ligado com questão religiosa, é muito comum a gente ler no Evangelho de Marcos essa mistura. Possessão demoníaca que Deus e Jesus curou. Então a gente precisa saber interpretar o texto para saber quando é uma cura física e quando é uma cura espiritual. É o cuidado que a gente tem que ter para ler o texto. Mas por que existe essa mistura? Porque é da época de Jesus. Essa mistura. Muito bem. Então essa aplicação, pastor, eu queria deixar para os irmãos. A primeira. Jesus promove a saúde e a dignidade das pessoas em combate às leis excludentes. Por que Jesus está curando pessoas? Essa ação de curar, de se preocupar com os enfermos, é porque as leis da época excluíam essas pessoas enfermas. Então a cura de Jesus dava dignidade para essas pessoas. Então quando Jesus cura um cego da época, Jesus está dando dignidade para ele, porque agora ele pode trabalhar. Agora ele pode procurar trabalhar para ter os seus próprios recursos, seu próprio sustento, e não depender de esmolas. Isso é dignidade. E o que isso tem a ver com a gente? Pensar saúde pública hoje é pensar na dignidade humana. Isso tem tudo a ver com a gente. É um dever nosso como cristão, lutar pela saúde pública da nossa nação. Por quê? Porque
A pessoa que está inválida por falta de medicamento, por falta de atendimento médico, muitas vezes, enfim, essa pessoa precisa de dignidade. E a igreja precisa atuar nessa área. Eu queria então que os irmãos lessem comigo aí. Marcos 3, de 1 a 6. Vamos lá. Marcos, Evangelho de Marcos 3, de 1 a 6. Jesus curava no sábado. Era uma lei excludente. Pessoas enfermas no sábado, necessitadas no sábado, e existia uma regra religiosa que dizia o quê? Você não pode fazer nada no sábado. Aí vem Jesus e começa a curar no sábado. Olha só Jesus, através da saúde, promovendo saúde, trazendo dignidade para as pessoas. Vamos ler aí. Marcos 3, de 1 a 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, ou atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Olha só, a cegueira política da época de Jesus era tão grande, a corrupção era tão grande, que o foco era matar Jesus, prender Jesus. Aí vem Jesus e dá dignidade para uma pessoa que tinha sua mão atrofiada, não podia trabalhar, porque na época de Jesus o trabalho braçal era o que praticamente todos faziam. Jesus cura essa pessoa, restaura a mão dessa pessoa, e qual que é o foco desses líderes religiosos? Matar Jesus. Não era dignidade humana o foco deles. Qual que é o foco da igreja? Qual que deveria ser um dos focos da igreja, socialmente falando? Promover dignidade humana, através da saúde. Então é um assunto que tem tudo a ver com a gente. Mais uma aplicação pastoral para os irmãos. Jesus promove saúde mediante a solidariedade. Mateus 25. Vamos lá. Mateus 25. Os versos 35 e 36. Jesus vai dizer aqui que quando a gente cuida de um enfermo, a gente está cuidando dele. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quando a gente luta pela saúde, a gente está lutando por Jesus. É mais ou menos isso. Olha só. Mateus 25, 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Olha só que extraordinário. Esse texto dá para a gente fazer outras reflexões também, né? Essa questão das pessoas que estão encarceradas. Mas enfim, já conversou sobre segurança pública. Mas falando sobre saúde, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Cuidar da saúde, ter um olhar atencioso para a saúde, é ter um olhar atencioso para o Evangelho de Jesus. Isso é sério. Se você tem condições de pagar um convênio médico, não quer dizer que aquele que não tem é problema do que não tem. É problema nosso. É problema nosso. E daqui a pouco a gente vai ouvir a Érica explicando para nós que mesmo com convênio médico a gente depende do SUS. A gente precisa do SUS, não tem como escapar. Então vai ser muito interessante que a Érica vai compartilhar com a gente daqui a pouquinho. Uma última aplicação pastoral é que Jesus promove saúde por meio da medicina. Você vai ver isso na Bíblia agora. Olha que extraordinário. Marcos 6,13. Vamos lá. Perceberam que eu usei muito Marcos aqui, né?
Não é à toa. O Evangelho de Marcos mistura muito essa questão da espiritualidade e da questão de saúde. Muito interessante. Marcos 6, 13. Diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O que é isso aqui? O que é ungir com óleo? O óleo é medicinal. Já aprendemos isso aqui. O óleo, o azeite, o vinho, é medicinal. Olha só Jesus curando pessoas, expulsando demônios, mas também usando da medicina da época. O óleo, irmãos, ele tem, biblicamente falando, ele tem dois aspectos. Um é cerimonial, ungir com óleo, ok? E o outro é medicinal. Só que a gente separa isso hoje. Na época bíblica, cerimonial e medicinal estão intrinsecamente ligados. O texto que acabamos de ler, que Jesus ungia as pessoas com óleo, e os seus discípulos ungindo as pessoas com óleo, Jesus está falando do conceito cerimonial e medicinal. Jesus considerava os medicamentos da época como importantes no processo de cura e restauração das pessoas. Não é à toa que Tiago vai falar para a gente ungir com óleo, não é? O ungir com óleo ali é medicinal e cerimonial. Ok? Não é que o óleo, tem muitos irmãos que usam, né? O óleo, unge as pessoas com óleo para ministrar sobre ela alguma cura, alguma bênção, assim, né? É válido isso, pastor? Bom, essa é uma questão que a gente pode discutir depois. Mas uma coisa tem que ficar clara, que biblicamente, o óleo não tem um poder divino. Ele tem um poder cerimonial e medicinal. Existe pesquisa, da época de Jesus mesmo, precária, existe pesquisa que apontava o óleo como algo que ajudava na saúde. Ok? E já que nós estamos nessa aplicação pastoral, que Jesus promove saúde por meio da medicina, agora sim, Érica, por favor, queremos te ouvir. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Bom, o pastor essa semana me fez uma encomenda, né? E uma encomenda muito difícil. Ele pediu para trazer para os irmãos, né, uma reflexão sobre saúde pública no Brasil, em poucos minutos. Isso aí dá uma conversa, assim, né, de semanas. É bem complexo. Mas aí tentei selecionar um pouco daquilo que a gente precisa enfatizar, né, como cidadão e como igreja de Cristo. E aí eu queria iniciar fazendo uma provocação. Quando a gente fala de saúde pública no Brasil, quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, SUS, o que vem à cabeça de vocês? Pode passar. Oi? Pode passar. Isso. Bom. Preguiça. Seria aquele retrato ali, ó, filas, superlotação, falta de leitos, infraestrutura precária, prédios velhos, falta de recursos humanos, né, principalmente profissionais da saúde, falta ali de medicamentos, insumos, material médico hospitalares. Vem isso à cabeça de alguns? Agora, será que vem à cabeça de vocês uma outra realidade? Que por mês, o SUS... eu vou ter que olhar aqui do meu, porque ele está pequenininho. Esses números aqui, faço questão de falar. Que o SUS, por mês, ele faz, em média, 1,4 bilhões de consultas médicas. Isso falando de consultas médicas, né? Seria muito maior se estivesse falando de todos os outros profissionais da saúde. 4,1 bilhão de procedimentos ambulatoriais, 11,5 milhões de internações, 19 milhões de tratamentos quimioterápicos em oncologia, né? 3,1 milhões de procedimentos em quimioterapia,
Só alguns números que eu peguei lá no nosso tabinete do DataSUS, tá? Que está disponível para todo mundo. Depois, se vocês quiserem, eu passo ali o site. E que hoje, né, mais de 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Pode passar. Ou então, outras informações ali que eu acho bacana. A gente está vendo ali um coração, né, na mão de um cirurgião. Que o sistema de saúde no mundo que mais faz transplantes na rede pública é o Brasil. 87% de todos os transplantes realizados no Brasil é SUS. Nós vemos ali a questão da assistência farmacêutica, e essa questão é especificamente a que eu trabalho, depois eu posso orientar um pouco mais os irmãos. Mas o SUS hoje oferece, só na Relação Nacional de Medicamentos, mais de 800 itens, mais de 800 medicamentos, que vai desde a atenção básica, né, que trata os agravos prioritários da saúde da população, até medicamentos estratégicos, excepcionais, que são aqueles de altíssimo custo, né, que se não fosse custeado realmente pelo governo, as pessoas não teriam condição de fazer o tratamento diário, quanto mais mensal, né, e o tempo de duração da doença. E que esses medicamentos eles são selecionados e padronizados pensando em o melhor do que há em evidências científicas hoje, que é a medicina baseada em evidências, né? Pensando na questão da segurança, da eficácia, da comodidade posológica para o paciente. E quando eu falo só 800 itens, eu estou falando do que está na Relação Nacional de Medicamentos. Nós sabemos que os municípios vão além disso, né? Eles padronizam aquilo que é necessário epidemiologicamente para aquele município. Por exemplo, Belo Horizonte, além de aderir, porque é lei, os itens que estão na Rename, ele ainda agrega outros itens que ele acha que é necessário aqui para a população e que não vem em contrapartida federal para pagar aquele medicamento, né? Ele tira tudo do bolso dele. Enfim, isso aí dá uma conversa bacana. Falar da vigilância sanitária, né? Ali é um ponto que, se você acha que você nunca colocou o pé no SUS, você está redondamente enganado. Né? A vigilância sanitária, ela é muito importante porque ela é essencial para proteger o cidadão de tudo que ele consome, de tudo que ele faz uso e que tem a ver com a sua saúde. Né? Então, a vigilância sanitária, ela regulamenta e ela fiscaliza a venda e a produção de quê? De alimentos, de medicamentos, de agrotóxicos, de cosméticos, de saneantes, do que entra no país através de portos e aeroportos, né? E que tem a ver com a saúde, né? Alimentos, produtos. Então, a vigilância sanitária está ali. Outro exemplo aí é o controle de zoonoses, né? Tem ali um agente de endemias, né? Fazendo pulverização. É uma das ações dele, mas o controle de zoonose é totalmente SUS, né? Eles controlam as zoonoses, os vetores, as doenças endêmicas do país, né? Então, ali, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, né? E dentre outras também, né? Doenças transmissíveis por ratos, ou leishmaniose, ou doença de Chagas. Isso aí o SUS tem que cuidar, né? Porque senão vira epidemia. E se descuida um pouquinho, como nós vemos muitas vezes que descuida, o negócio explode, né? Temos ali o SAMU, né, que hoje ele é uma rede de emergência nacional. Todo canto do país que você vá, você vai ter acesso ao SAMU, se precisar, tanto nas regiões urbanas, rurais, né, nas estradas. Temos ali de que se orgulhar de que o Brasil ele tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo, né? Que a nossa imunização, né, a questão das vacinas ali, ó, o Brasil é um dos maiores países que oferece o maior número de vacinas e imunobiológicos, né? São 25 tipos de vacinas, né, que agregadas assim dão uma cobertura para diversas doenças, e 42 imunobiológicos, né? E não só isso, além do calendário ser muito completo, ele é um calendário extremamente seguro, né? Seguro e importante para manter, né, o nível que nós chegamos de saúde pública hoje em relação às doenças endêmicas.
Então, muitas vezes a gente vê aí algum desmerecimento em relação às vacinas e eu fico pensando o que seria de nós se não fosse elas, né? Então, a gente precisa parar para pensar assim, um pouco antes de criticar, né? Só para terminar ali, eu queria falar também da política de sangues e hemoderivados. Isso aí também é uma coisa que a gente precisa se orgulhar. A nossa política de sangues e hemoderivados era comparável a países como a Europa e Estados Unidos, assim, falando na qualidade do sangue, né, na segurança do sangue que a pessoa vai receber e na disponibilidade que você tem, né? Aí, pode passar. E aí eu volto de novo à provocação, né? Qual é o verdadeiro retrato da saúde pública no Brasil? Será aquela primeira do caos? Ou será essa outra segunda que eu falei? A verdade é que são as duas, né? São as duas realidades que nós vivemos. Uma, né, que é as mazelas, o caos, a fila, superlotação. A mídia faz questão de enfatizar, não é verdade? Isso aí é super propagado. A outra realidade que eu falei já é um pouco mais desconhecida, né? Ela fica ali sem divulgação e se a gente não fala, não propaga, pouquíssimas pessoas ficam sabendo, né? Apenas quando precisa. Então, as duas realidades são verdadeiras. E aí, eu queria trabalhar agora com vocês rapidamente, falando o que essas realidades revelam. Essas realidades revelam que o SUS... tem duas coisas que a gente precisa falar aqui. Primeiro, que ele é super complexo, muito complexo. Por isso que eu falei que assim, foi uma encomenda do pastor dificílimo, falar de saúde pública em poucos minutos. E que nós temos muitos desafios. O SUS tem 30 anos de existência e os desafios assim só crescem, né? E nós vamos falar um pouquinho disso, né? Estamos pedindo ajuda. A saúde pública precisa de ajuda, né? Pode passar. E aí, quando eu falo em complexidade, eu quero só reforçar aqui que é o seguinte: pelos dados que eu falei com vocês aí da segunda realidade, o SUS ele é o maior sistema gratuito e universal do mundo, né? E aí, quando eu falo gratuito, gente, não é gratuito, né? Vocês pagam, né? Pagam através dos impostos. E não é barato, né? Os impostos que nós pagamos para tudo, né? No país. A gente usa a terminologia gratuito, mas não é. Né? Se você for atendido em qualquer unidade de saúde hoje, você não precisa nem levar sua carteira, só seu documento com foto. Mas você está pagando por que impostos? E ele é universal. Todo cidadão brasileiro tem direito a utilizar todos os serviços do SUS. E não é só cidadão brasileiro, não. O turista que vem, ele vai ser atendido. Ele não vai ser negado atendimento para ele ali, não. Principalmente se for questões de urgências e emergências, né? E ele é o maior em número de atendimentos. Pensa bem, gente, eu até coloquei ali que nosso país tem dimensões o quê? Continentais. Nosso país é enorme. E às vezes nós comparamos a nossa saúde pública com países pequenininhos da Europa. É uma covardia, né? E tem outras questões sociais ali que não dá para comparar também, né? Nós temos 207 milhões de habitantes. É um país enorme, né? Nós somos muito grandes também em números e tipos de serviços e procedimentos ofertados. Se vocês forem olhar, a cartilha de ações, serviços e procedimentos ofertados pelo SUS não termina, né? É enorme e cada dia tem necessidade de incluir mais, né? E, por fim, ali eu falo da complexidade da rede de atenção à saúde. É como se fosse os pontos que o usuário vai passar e que como é complexo esses pontos. Porque o usuário do SUS, né, o paciente, ele pode, na atenção básica à saúde, lá no centro de saúde, no posto, né, vocês falam postinho, mas ele pode ser encaminhado para a UPA. De lá ele vai encaminhado para um laboratório, depois para um serviço de alta complexidade, que é o hospital, depois volta para fazer uma reabilitação, né? Depois volta no laboratório, depois volta para o centro de saúde que ele fica. É uma rede de serviços de saúde que precisam ser muito bem organizadas e a comunicação entre elas deve ser muito bem feita, porque apesar do usuário passar por vários pontos, ele é um só, é um caso só, né?
e ele é uma pessoa completa, independente de onde ele esteja, não é verdade? E aí, organizar essa rede de atenção à saúde é algo complexo, muito complexo, mas necessário, se você quer dar uma atenção, uma saúde de qualidade, né? E vamos falar rapidamente dos desafios. Ali eu pontuo para vocês 3 desafios que eu acho que a gente podia discutir aqui rapidamente. O desafio de financiamento do SUS, dinheiro mesmo, que se emprega no SUS. O desafio de gestão, quem nunca ouviu falar que a gestão do SUS é ruim? E o desafio por ser um sistema de saúde muito ousado. Ele é ousado, né? E o que ele propõe não chega perto dos convênios e planos de saúde que propõe para os seus pagantes, para os seus clientes. Pode passar. E aí, falando de financiamento, ficou um pouco pequeno ali, mas eu queria só provocar os irmãos aqui em algumas coisas, né? Primeiro que eu falei que hoje mais de 75% da população brasileira, ela usa exclusivamente o SUS. Ela não vai entrar no hospital da Unimed, num hospital que faz convênio com Bradesco Saúde, por aí vai. Ela depende exclusivamente do SUS. Só que todos os cidadãos brasileiros dependem do SUS. Eu falei da vigilância sanitária, não falei? Falei do SAMU, falei do controle de zoonoses, né? E até aqueles políticos que hospedam lá no Albert Einstein, né, no Sírio-Libanês, eles dependem do SUS. A Anvisa faz fiscalização ali dentro daqueles hospitais, né? Do restaurante caro que todos comem, né? Do sangue que vai receber se precisar de uma transfusão e por aí vai. E aí, quando a gente pensa em toda essa responsabilidade que o SUS pega para si, e pensa que o Brasil está entre os 20 piores em financiamento de saúde pública no mundo, a gente até arrepia, né? E perde para países da América Latina, ó, perde aí para o Uruguai, Costa Rica, perde para o México, em financiamento de saúde pública. Quando eu falo de... Tá dando para ver ali, né? Quando eu falo de financiamento, um indicador importante para estudar como que é a qualidade de saúde nos países é falar quanto do PIB, né, do Produto Interno Bruto, é investido na saúde. E aí, quando você for olhar, o Brasil, atualmente, ele investe 9,7% do seu PIB. E aí você vai comparar com outros países desenvolvidos, você vai ver que não é um número ruim, não. Só que ali a gente precisa dividir aquilo ali, porque quando a gente fala em investimento em saúde, é tudo que gasta, o que o governo emprega e o que as pessoas pagam. É 9,7% do PIB. Né? O que as pessoas pagam em saúde complementar, em convênio. Tá? E aí a gente vê que 49% desse percentual aí do PIB, ele é gasto com saúde pública, que todos utilizam, né? Ou então a gente pode pensar 75% da população. E os outros 51%, né, mais da metade desse PIB aí, é gasto que a população tem com os planos, que ela paga além, né, dos impostos. Que aí é assistência só para 25% da população. Entendeu a conta? E aí, eu vou ter que olhar ali, porque eu mudei ali um pouquinho. Pode passar. E aí a gente vê, continuando esse cálculo, né, a gente vê que todos os cidadãos dependem do SUS, vamos lembrar disso, que os planos, eles negam serviços e o SUS continua o tratamento. Né? Então, assim, tem serviços de altíssima complexidade, caros, que o seu plano vai negar. Você vai deixar de fazer? Não. Você vai para o SUS, né? Um exemplo de, às vezes, um tipo de cirurgia cardíaca, um transplante, algum outro procedimento. Embora você pague, depois seu tratamento vai ter que ser completado no SUS. Lembrando que a crise econômica que nós temos vivido, né, eles fazem com que os pacientes, aquele 25% da população, parte dele migra para o SUS, depende exclusivamente do SUS. Né? Perde plano de saúde, deixa de pagar, perde o emprego, vai depender exclusivamente da saúde pública. E que essa crise econômica, ela também interfere no índice de vulnerabilidade social, o IVS. É um número que nos mostra
a chance de adoecer e morrer que uma população tem. Isso está ligado a quê? A emprego, a renda, a acesso à educação, a acesso à informação, a segurança, a violência, né? Quando a gente fala de violência, né, tanto por violências, homicídios, como por mortes no trânsito, por exemplo, né, o Brasil mata por ano aí 12 mil pessoas só de acidente de moto, né? E para onde que vai esse motoqueiro que acidentou? Isso aí é o que morre, né? Eu não falo que não morreu, graças a Deus. Primeiro ele vai para o SUS, né? E aí, pensando nisso e fazendo uma conta do que a União, o Estado e o município investem em saúde, porque o investimento é das 3 esferas do governo, você vai fazer uma conta, você fica abismado. Nós gastamos hoje R$3 por dia por habitante. R$3 por dia por habitante é o que nós temos de financiamento para o SUS. Se você fizer uma conta, 3 vezes 30 dias. Quanto que é esse plano de saúde ousado? R$90. Né? Ali, ó, R$90. Que vai da vacina, da educação em saúde, passando pela vacina até uma cirurgia cardíaca com transplante. Né? Você paga ali, então, por ano, R$1.100. Como se fosse um plano, a gente podia fazer esse raciocínio, né? E aí, gente, se você for comparar em alguns outros países, que também se atreve, né, a fazer uma política de saúde universal para atender todos, né? Universal e não integral, não atende tudo, mas atende todos. Por exemplo, o Brasil ele gasta por habitante ano $500, porque os cálculos, essas pesquisas são internacionais, então os cálculos são em dólar, tá? $500. O Reino Unido, que, como eu falei, que também faz uma atenção universal, mas não é integral, não chega nem perto da complexidade que o SUS pretende dar aos seus usuários, ele investe $3.000 ano, quase 6 vezes a mais. Os Estados Unidos têm saúde pública gratuita? Não. Ele investe mais de $4.000 sem saúde pública gratuita. $4.000 por habitante na saúde pública. E esse dado é antes do Obamacare, que depois do Obamacare, né, que o Trump já, né, fez questão de tirar. Ou seja, na época do Obamacare, eu não sei os números, mas provavelmente ele investia muito mais, né? Então, assim, quando você vê o que o SUS propõe, o que ele investe financeiramente, é um absurdo. Só mais uma provocação aqui. Quanto que você gasta na padaria por dia? Só para você e para sua família. Quanto que você gasta de ônibus só para ir para o trabalho? Por dia? É mais de R$3? Só para ir, não é ir para voltar? Pois é. Então, vocês estão entendendo a gravidade do subfinanciamento e como que, às vezes, a mídia não pontua essas questões, né? E, às vezes, fala mal, fala da gestão, mas não pontua essa coisa tão grave, né? Então, vamos caminhar aí, que meu tempo é pequeno, mas está acabando. E aí, o segundo desafio, pode passar, é o desafio da gestão. Gente, precisa melhorar a gestão. Com certeza precisa melhorar, né? A gestão precisa melhorar porque essa realidade da gestão, da dificuldade da gestão do SUS, ela é ali, ó, ela é inerente à sua complexidade. Um sistema que propõe tantas coisas, ela é complexa de gerir, né? Não é fácil. E aí, quando eu falei que o SUS ele é muito complexo, eu estou falando que, olha a ousadia. O SUS, na Constituição Federal, ele fala que o SUS deve oferecer promoção, prevenção e recuperação da saúde. O SUS, na promoção, ele vai tratar a causa, antes da pessoa adoecer. O que pode causar? Na prevenção, ele vai tratar os riscos daquela pessoa adoecer. E na recuperação, ele vai tratar a doença, né? E isso, gente, de forma individual e de forma coletiva, né? Então, a gestão, ela, com poucos recursos, é um desafio, é um milagre diário mesmo, sabe? Precisa melhorar? Precisa investimento em educação, em tudo, né? Da saúde pública. Mas,
a gente não pode esquecer de falar do financiamento, né? A boa gestão, ela vai diminuir os gastos? Claro. Mas a gente precisa lembrar que em saúde, talvez seja o único ramo, assim, da social, que quando você investe em tecnologia e inovação, né? Você aumenta os gastos e não diminui. Então, por exemplo, num comércio, em alguns outros lugares assim, se você só justifica o dono do comércio investir em inovação e tecnologia se for reverter em lucro para ele, não é? Na saúde, na maioria das vezes, não. Nós devemos acrescentar tecnologia e inovação, né? E nós, no Ministério da Saúde, tem um departamento só para isso, né? E vemos isso na prática, mas isso necessariamente vai fazer aumentar os custos, né? E fora isso, gente, a população envelhece, né? O dólar aumenta de tudo que você compra. E aí, não sei se vocês já sabiam, mas nós já somos um país de idosos. Nós já somos um país de idosos, né? Em 2050, eu acho, não estou enganada se é 2030, mas eu acho que é 50 mesmo. 30% da nossa população já vai ser de idosos. Então, assim, gastos em saúde só tendem a aumentar. Ok? Então, saúde, gente, não tem preço, mas tem custo, né? E a gente não pode esquecer disso. Pode passar. E aí, eu queria terminar ali falando o seguinte, dessa proposta ousada. Eu não falei que a gestão dali, ela é inerente à complexidade do sistema. E é um sistema complexo, é um sistema bonito, é um sistema que é possível. Sabe por que é possível? Porque a gente vê as duas realidades acontecendo. Ela funciona em alguns lugares, em alguma parte, e não funciona em outro. A parte que funciona mostra para a gente que ela é possível, que é usado, mas é possível. E a que não funciona mostra para a gente que a gente tem os desafios, né? Então, na Lei 8080, foi criado lá na Constituição, né, de 1988, mas foi regulamentado na nossa Lei Orgânica ali de 8080, ela mostra 12 princípios doutrinários e organizativos fundamentais do SUS. Quando eu falo princípios doutrinários, gente, é algo fundamental, ele é o início de tudo, né? E não pode ser quebrado. Então, o SUS só existe se existir esses 12 princípios. Mas eu trouxe para vocês ali só 5, para chamar a atenção de vocês e para justificar quando eu falo que é um programa, uma proposta ousada. Primeiro que o SUS, gente, ele é universal. Todos têm direito à saúde, independente do tipo de assistência que precisam. A adoção desse princípio fundamental foi a partir da Constituição Federal. Antes dessa Constituição, antes dessa reforma sanitária, só tinha direito à saúde quem tinha o quê? Emprego. Né? Quem tinha emprego formal. Lembra do INAMPS, do INSS? Antes do SUS, se você estava desempregado, era Santa Casa de Misericórdias e olha lá. Né? O SUS, gente, ele trabalha com equidade. Equidade. A equidade, ele fala que é tratar diferente quem é diferente, para que todos tenham direitos iguais. Alocar recursos e priorizar quem mais precisa naquele momento. Seria investir onde a carência é maior. Porque a gente sabe que o índice de vulnerabilidade social aumenta a chance de adoecer e morrer. Né? Então, a gente tem que tratar diferente quem é diferente. A integralidade, essa integralidade o pastor falou aqui, estamos falando da mesma coisa, a Bíblia já fala dela. A integralidade a gente vê de duas maneiras no SUS, ela está descrita na lei de duas maneiras. É o modo como a gente vê as pessoas e enxerga a saúde, né? Então, o desafio do SUS não é promover assistência à saúde, é promover saúde, né? Enxergando o paciente como um todo. Nos aspectos físicos, psicológicos, espirituais, né? E os serviços de saúde, quando falamos em integralidade, ele também quer dizer do seu funcionamento. O SUS ele vai oferecer todo o tratamento que o paciente precisa, desde ali de aprender a escovar o dente até a sua cirurgia cardíaca, né? E passando por todos os lugares que ele precisa passar ali. A descentralização, ela fala um pouco sobre o SUS mais perto do cidadão, preferencialmente perto da casa dele, né? Ele é organizado a favorecer a todos, independente de onde esteja. Então, ele começa lá desde o centro de saúde até os hospitais regionalizados, as clínicas regionalizadas, né? De modo a oferecer mais comodidade para o cidadão.
E aí você vai me perguntar assim, Érica, fala sério, né? Como é que isso tudo funciona? Né? Funciona. Em algumas partes funciona, está caminhando. Mas eu posso falar que sim. E aí você fala, não é possível. Como que isso tudo vai funcionar? Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. O SUS é problema de quem tem classe econômica baixa, né? Não é. É meu problema, é seu problema, é problema de todo mundo, né? E aí, como isso vai funcionar, é problema nosso também. E aí, o quinto princípio fundamental doutrinário ali que eu quero falar, que é importantíssimo, gente, é o controle social. O SUS prevê na sua legislação, na Lei 8.142, que regulamenta o controle social e dá outras providências, ele fala que a população deve participar do processo de construção do SUS e da sua fiscalização. A população decide como vai ser o funcionamento do serviço. Né? Como vai ser implantado onde vai ser implantada uma nova unidade de saúde, o que precisa melhorar, onde alocar mais recursos. Né? E vocês sabiam disso? E aí, esse controle social ele começa lá do centro de saúde e chega lá no Ministério da Saúde. Né? Os conselhos locais de saúde, ele tem caráter permanente, ele funciona todo mês na sua unidade de saúde, pode procurar saber. Lá, para ele funcionar, ele precisa de 50% dos representantes ser usuários, os outros 50% é divididos entre prestador de serviço, profissional, gestor, né? Mas é lá que você vai cobrar, que você vai querer saber como que está acontecendo e vai propor mudanças. Né? Desde que horário que vai abrir um setor. Ah, não, esse negócio de abrir a farmácia 8h30 não está dando, não. Eu pego serviço 7, como é que eu só vou poder pegar medicamento a partir de 8h30? Ué, mas meu menino estuda de 8 às 5 lá na UMEI, eu só consigo chegar aqui para tomar vacina às 5h30. Lá você pode decidir, junto com o gestor e com os pares ali, o horário de abrir e de fechar. Né? Vocês sabiam disso? É um controle social. E aí ele se organiza desde o conselho local, de forma ascendente, até chegar no nível federal. Então, do conselho local, as decisões tomadas já resolvem ali o problema, mas elas vão para o nível distrital, que chega na conferência municipal, que vai para as conferências estaduais, que chegam de 4 em 4 anos nas conferências nacionais de saúde. E nessas nacionais, nós vamos falar sobre os recursos. Onde que nós vamos alocar? Esse financiamento aí está baixo demais. Isso aí tem que mudar. Né? Então, onde está a nossa população nessa instância tão importante de controle social? As coisas poderiam estar muito melhores, você concorda comigo? Nós não sabemos disso. Né? Se soubesse, a população não sabe o poder que tem. Né? A população não sabe o poder que tem. E aí, para terminar, Perdão, eu queria só mostrar ali para você, eu falei assim, Érica, mas tá, tudo bem, tem 30 anos de construção de SUS, o que você me mostra de prático nisso aí? Ora, gente, se vocês forem olhar o que aconteceu com a nossa saúde nesses últimos 30 anos, eu trouxe para vocês só alguns indicadores assim, principais, tá? Pode ser todos também vistos ali no datasus.gov.br. A probabilidade de morrer e de adoecer de doenças crônicas, ó, o gráfico só... A tendência à mortalidade por causas infecciosas e transmissíveis, então, nem se fala. Queda total, né? Graças a Deus. A taxa de mortalidade infantil, né, que é muito sensível a não só a saúde oferecida, mas a questão de emprego, renda, né, e tal. Gente, isso aqui não é só mérito do SUS, não. Lógico que não. Isso aqui é economia do país, é acesso a emprego, né, acesso à educação. Mas o SUS tem muito ali. Né, e sem ele, com certeza, esses gráficos não seriam assim tão claros. E aí, para terminar, agora é o último slide mesmo, pode passar. Eu queria deixar uma mensagem para vocês. Olha só, pensem comigo. O maior e o melhor sistema de saúde do mundo, ele não resiste, gente, ele não resiste ao quê? À corrupção, né? Ao subfinanciamento e o mau agouro da mídia, que é o que nós vimos aí, né? Só ligar a televisão. E aí, vocês precisam pensar que a saúde, ela não pode ser mercadoria. Saúde não é mercadoria, gente. Medicamento, por exemplo, ele não é bem de consumo. Nós temos que ter uma visão diferenciada sobre essas coisas. Não é ter mais, né? Não é isso. É ter do que eu preciso com segurança, com eficácia, com preço acessível a todos, né?
E aí, o SUS, ele é muito maior do que viés ideológico. Nossa, não tem nada a ver com governo, com partido político, com viés ideológico, gente, não tem. Ele é um direito constitucional. Na nossa Constituição Federal, no artigo 196.200, fala o quê? Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, né? Para diminuir a incidência das doenças e de outros agravos, através de promoção, prevenção, recuperação da saúde, está na Constituição. Então, é um direito constitucional. E que o SUS é um dos maiores benefícios sociais da sociedade. Então, a gente não poderia deixar de falar isso enquanto Igreja de Cristo, né? Quem dera, se todos fossem pela saúde, com certeza todos estariam em defesa do SUS. E aí a mensagem que eu queria, a reflexão que eu queria trazer aí para vocês, para pensar aí durante a semana e ter uma visão um pouquinho mais crítica quando você liga a TV, né, e vê a maneira como é dita, né, o funcionamento do SUS. Excelente, Érica, muito obrigado. Irmãos, realmente, pode aplaudir, né? Fantástico, fantástico. Assim, eu quero fechar essa gravação, quero fechar essa reflexão também com os irmãos, dizendo o seguinte: o tema da nossa mensagem hoje foi o cristão e a saúde pública. Então, existe uma orientação aqui dada agora, que a população pode ir e fazer alguns combinados, reivindicar algumas coisas para melhorar a assistência de saúde na cidade. E talvez os cristãos poderiam ser os primeiros. Nós poderíamos ser os primeiros de conscientizar os nossos vizinhos, os nossos amigos. Porque, infelizmente, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a mídia brasileira. Infelizmente, a gente repetir discurso de mídia é perigosíssimo. Perigosíssimo. Nessa série de Mensagens Brasil, eu estou sofrendo demais. Sabe por quê? Porque eu encontro N explicações para a mesma coisa. Aí eu tenho procurado pessoas que estão ali focados mesmo nas suas demandas profissionais, públicas, para ver se dá para a gente encontrar um dado mais preciso. Então a Érica está mergulhada no processo. Graças a Deus por isso estamos com ela aqui pertinho da gente. Então não vamos adotar discurso de mídia, não vamos repetir discurso da mídia. Vamos investigar, vamos conhecer e vamos fazer a diferença. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de reflexão, obrigado por esse tempo aqui de conhecimento, obrigado por esse tempo de esclarecimento. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nos orientando e nos capacitando para fazer o melhor na nossa sociedade. Nos dê inteligência para isso, força e disposição. Não queremos ser mais uma igreja em Belo Horizonte, Pai, o Senhor sabe disso. Por isso estamos aqui conhecendo as demandas do nosso país. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.